quando o avivamento ele chega, coisas começam a acontecer, né? Tinha uma mulher que estava internada, qual o nome dela, Eliane? Giovana. Ela estava com infecção generalizada. A igreja aqui orando, ficamos sabendo que ela já está em casa. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Em poucas palavras, eu quero que você venha aqui, você que tem um testemunho de algo que já aconteceu na sua vida, né? E você quer testemunhar. Então se levante rapidinho, vem aqui na frente, no nome de Jesus. Você que tem um testemunho, sai do seu lugar. Pode ficando aqui do lado dos outros. Mas venha rápido, queridos. Se tem avivamento, tem milagre. Se tem avivamento, algo acontece. Amém? Graças a Paz, igreja. Deixa eu respirar aqui. Eu falei, agora eu vou ter que falar, porque eu estava aqui, eu falei com o Senhor, eu trabalho com vendas, irmãos. Eu falei, Deus, eu estava com duas vendas, duas grandes empresas lá, para a gente entrar. E era totalmente fora do, assim, impossível a gente entrar nessas empresas. Uma é General Motors, que é a GM, e uma outra de Curitiba, que é fabricante de motos. E assim que a gente passou aqui pelo avivamento, Deus abriu a porta, e a gente conseguiu entrar nessas empresas. E, nossa, irmãos, de uma forma impossível. A gente entrou na empresa lá em um dia, para entrar na empresa dessa é um mês para entrar. Deus abriu a porta, a gente está conseguindo efetivar essas vendas lá. E eu queria testemunhar, agradecer ao Senhor Jesus. Obrigado, as palmas, louva o Senhor. Graça e paz, Igreja do Avivamento. Meu nome é Agenildo. Essa aqui ao meu lado é a minha esposa, a quem amo muito, viu? Linda minha mulher, né? Hoje eu agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui testemunhando sobre a minha vida. O milagre me aconteceu aqui nesse templo, nessa igreja, quando em final de 2021 eu sofri alguns infartos e fui diagnosticado com 4 artérias danificadas. Foi indicado para mim uma cirurgia. Claro, recorri aqui à igreja e em oração aí da igreja, o nosso querido apóstolo orou sobre a minha vida. Ao término da oração, quando retornava ao meu assento, o apóstolo me chamou e disse: vamos orar para não operar, porque eu já estava com a cirurgia prevista. Só faltava passar pela equipe cirúrgica e marcar a hora. Orou e retornei ao médico e não precisei fazer a cirurgia, para a honra e glória do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Eu sofro de um processo de depressão muito forte. E hoje, resumindo toda a minha história, eu estou aqui agradecendo a esse Deus maravilhoso que eu sirvo. E essa igreja que orou pela minha vida enquanto eu estava no hospital. Muito obrigado. Gratidão a todos vocês. E para a honra e glória do Senhor, eu estou aqui. Obrigado, Jesus. E estou aqui. Para a glória do Senhor. E dizer que Tu és maravilhoso demais, Pai. Muito obrigado por Tu me amar e permitir mais uma vez eu estar aqui. Obrigada. Graça e paz, Igreja do Avivamento. Eu sofria com insônia, né?
E na terça-feira o apóstolo orou aqui sobre a cura da insônia. Eu passei pelo corredor dos milagres. E na terça-feira eu nunca dormi um sono tão gostoso. E desde terça-feira, assim, eu fui curada. Graça e paz, Igreja do Avivamento. Primeira vez, então estou nervosa. Mas o meu testemunho é em relação ao meu companheiro. Ele, desde que ele pegou a Covid no ano passado, ele ficou bem debilitado no estômago. Então, assim, ele vai trabalhar e ele não consegue se alimentar, ele não consegue almoçar, não consegue jantar. Muitas vezes ele acorda de madrugada passando muito mal, assim, com um problema muito sério. E a gente já buscou tratamentos, tal, e nada. Aí quando foi na segunda-feira, no momento da oração, quando o apóstolo pediu para que a gente, cada um procurasse seu cantinho ali, eu estava ali orando, pedindo, clamando a Deus que Ele colocasse a mão sobre ele, né? E nesse exato momento ele estava jantando, e ele falou que começou a transpirar muito, que disse que assim, saía muita água assim do nariz dele, dos olhos dele, assim, de lá para cá ele tem se alimentado bem. Então só tenho que agradecer a Deus. Abra a palavra do Eterno, Efésios capítulo 5, versículo 18. Quem achou diz amém. Efésios 5,18 nos diz assim: e não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Pai, esta é a tua palavra, aplica ela, Senhor, aos nossos corações. Eu creio que o Senhor tem algo poderoso a nos transmitir, no nome de Jesus. Aplauda bem forte a palavra de Deus. Embriaguez ou enchimento com o Espírito? É uma pergunta que você precisa responder para Deus nesta manhã. Embriaguez ou enchimento com o Espírito Santo? A palavra do Senhor, ela revela, através deste ensino poderoso, que é a plenitude do Espírito Santo, as escolhas que nós precisamos fazer. E o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, ele traz aqui uma ordem, está no imperativo, uma palavra de Deus para nós: não vos embriagueis com vinho, enchei-vos do Espírito. Então, eu vejo aqui que existe uma ordem para você não se embriagar, mas existe uma ordem também para você se encher do Espírito Santo. Igreja, eu quero já destacar aqui esta primeira ordem: não vos embriagueis com vinho. Nós temos informações, você tem este conhecimento dos males que a bebida tem causado na nossa sociedade. Quantos jovens, ou melhor dizendo, adolescentes, que estão ali no início das suas vidas, né? 12, 13, a vida toda pela frente, já estão conhecendo a bebida, né? E depois vai entrar por outros caminhos, no caso aí de drogas mais potentes, mais poderosas. Agora, veja como é importante nós levarmos em consideração o que o Senhor está falando, para não nos embriagarmos com vinho. O vinho não só o vinho, a bebida, né, alcoólica, tem trazido muitos males, muitos acidentes, homicídios. Quantas pessoas já fizeram tantas besteiras, tantas bobagens, e hoje estão arrependidas, porque estavam com a sua mente entorpecida pelo álcool. Conversando com um irmão lá de Santa Isabel, outrora ele estava preso ao vício do álcool. Hoje Jesus o libertou, hoje é um servo de Deus. Mas ele falou para mim assim: olha, apóstolo, eu não sei como que eu chegava em casa.
Eu estava em São Paulo, totalmente alcoolizado, e ele pegava as rodovias, pegava a Dutra, e ele no outro dia ele falava assim: meu Deus, como que eu cheguei? Eu não me lembro de ter passado em pedágio. Veja o que o álcool faz. Quantos acidentes acontecem, vidas são ceifadas por causa da embriaguez. Eu vou dar um conselho aqui para você que é pai, que está nos visitando, ou está conhecendo a igreja, né, por esses dias. Escute, você que tem filhos pequenos, se o teu filho está vendo você beber, você está matriculando ele nessa escola, a escola do alcoolismo. É algo muito sério, é algo muito sério. A bebida tem destruído a vida de milhares de pessoas. Casamentos são destruídos constantemente por causa da bebida. A Bíblia nos fala de um homem, fala de Noé, em Gênesis capítulo 9, versículo 21, vai dizer assim: bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro da sua tenda. Após o dilúvio, um homem que Deus usou tremendamente para salvar sua família, ele planta uma vinha, e ali ele se embriaga, pois o suco de uva fermentou, o vinho fermentou e ele se embriagou. Sempre que a Bíblia fala de vinho, e é importante a gente salientar, porque existe uma discussão terrível teológica de homens renomados que acreditam que quando a Bíblia fala de vinho, está falando do vinho embriagante mesmo, né? Que o vinho que Jesus fez ali, transformando água em vinho, é o vinho embriagante. Tem muitos teólogos que acreditam nisso. Mas escute o que eu vou dizer para você, e até o final dessa ministração você vai entender. A Bíblia fala do vinho oinos. O vinho oinos, para o judeu, existe dois processos. O primeiro é o puro suco da uva, a uva espremida, fresquinha, que você bebe e não faz mal nenhum. Jesus, ele tomava, era o fruto da vide, era o suco fresco, que não tinha passado pelo processo de fermentação. Só que o judeu chama de vinho, vinho oinos é vinho, tanto no seu processo inicial, quanto após o processo, de fermentação. Então, no caso aqui, de Noé, o vinho fermentou, e ele ficou embriagado, e ficou sem roupa, dentro da sua tenda. Cã, filho mais moço, chega, viu o pai pelado, sem roupa, e saiu falando para os outros irmãos. Sem e Jafé pegaram um tecido e foram de costas, para não ver a nudez do pai. E ali cobriram o seu pai. Quando Noé voltou à razão, o efeito do álcool havia passado, ele ficou irado. E ele disse: maldito seja Canaã. A descendência de Cã estava sendo amaldiçoada agora por Noé. Mas olha o que a bebida é capaz de fazer, queridos. A pessoa faz coisas terríveis e abomináveis. Existem 3 degraus, 3 níveis do álcool na vida de uma pessoa. O primeiro é o do macaco. A pessoa tomou, bebeu um pouco, ela já fica toda assim, toda alegre, não é assim? Toda alegre. Aí ela continua bebendo, e aí entra o nível do leão. Fica valente, fica corajoso, quer peitar todo mundo, quer brigar com todo mundo. Aí ele continua bebendo, aí entra o nível do porco. Cai pelo chão, os cachorros ficam lambendo ali a boca. É ou não é? Então, Deus, ele abomina. Deus, ele não aceita
sabe, que alguém que conheça Ele, viva uma vida assim. Olha o que o Senhor diz em Êxodo 19, 22. Os sacerdotes que se chegarem ao Senhor, hão de se santificar, para que o Senhor não se lance sobre eles. Os filhos de Arão não levaram essa palavra a sério. Nadab e Abiú, em Levítico 10, versículo 1 e 2, e o versículo 8 e 9. Vou ler para vocês. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo sobre este incenso. Trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Falou também o Senhor a Arão, dizendo, aí estou lendo já o versículo 8 e 9, tá? Vinho ou bebida forte, tu e teus filhos não bebereis, quando entrares na tenda da consagração, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isto entre as vossas gerações. Já foi dito isso aqui semana passada. Esses dois moços entraram, e o texto nos leva a crer que eles entraram embriagados, e saiu fogo do Senhor, e eles foram mortos. Oséias 4:11 diz: a sensualidade, o vinho e o mosto tiram o entendimento. Provérbios 23, o 31 e o 33. Provérbios 23, o 31 e o 33. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. Versículo 33 vai dizer: os teus olhos olharão para as mulheres estranhas, e o teu coração falará perversidades. Olha que terrível. Às vezes tem uma pessoa que está mexendo com as mulheres na rua, que na sua sã consciência não faria isso, mas sobre o efeito do álcool, fala perversidades, fala imoralidades, né? Agora sim, João capítulo 2, fala de um grande milagre que Jesus fez, quando Ele transformou a água em vinho. Era uma festa de casamento, onde famílias estavam ali reunidas, para comemorar aquele momento tão nobre, tão lindo, tão especial. E um determinado momento da festa, o vinho acabou, porque a festa de casamento durava de 3 a 7 dias, às vezes até um pouco mais. E os pais ali, né, do noivo tinham que se preparar para receber familiares de perto, de longe. A mãe de Jesus percebeu que o vinho tinha acabado e chegou para ele: o vinho acabou. Mulher, ainda não é chegada a minha hora. A hora de Jesus agir é quando não há mais recursos, porque enquanto ainda tivesse um pouco de vinho na jarra ou no copo de alguém, o milagre não iria acontecer. Mas quando acabou geral, aí o Senhor mandou encher 6 talhas de água. Falou para os serventes: enchei essas talhas de água e leve ao responsável, ao mestre-sala. E neste interim, eles estão levando água. Quando chegam lá, já não era água, era o bom vinho. E ali o responsável pela festa, ele ficou maravilhado. Ele disse: mas como? As pessoas costumam colocar o bom primeiro, e quando as pessoas já beberam bastante, aí colocam o inferior. Vocês deixaram o melhor por último. Então, entenda, Jesus não fez um milagre, sabe, fazendo a água se transformar num vinho embriagante, mas no puro suco de uva, porque 6 talhas, né, que cabiam ali, comportava cerca de 120 litros cada uma. Então, 6 vezes 120, 720 litros. E a Bíblia não vai dizer que ninguém ficou entrançando os pés ali, né? Tudo bêbado. Suco de uva, vinho oinos, a primeira etapa, sem passar pelo processo, né, de fermentação. Quem está entendendo? Glória a Deus. Então, muitas pessoas, queridos, elas se embriagam para ter coragem, elas se embriagam para afogar as mágoas, né, para esquecer dos problemas, para criar coragem.
Mas nós sabemos que quando você está cheio do Espírito Santo, você não precisa de nada disso. Amém. Você tem a força do Senhor, você tem a coragem de um guerreiro, de uma guerreira, no nome de Jesus. Quem crê diz amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. O segundo ponto dessa ministração. A primeira, não vos embriagueis com vinho. A segunda, enchei-vos do Espírito. Agora aqui eu quero chamar a sua atenção, preste atenção, olha para cá. Nós encontramos aqui duas ordens do Senhor. Não se embriague, se encha do Espírito Santo. Se você não se embriaga, se você não bebe, mas se você não está se enchendo do Espírito Santo, você está errando também, você está pecando. Porque é algo que Deus já fez por você. O Espírito Santo está disponível a você. Na verdade, se você entregou a sua vida a Jesus, Ele já está aí dentro de você. Agora você passa o dia inteirinho fazendo tantas coisas e você não se relaciona com Ele. Você não busca, sabe, a plenitude do Espírito Santo. Você está em desobediência. Está no imperativo, é uma ordem. Enchei-vos do Espírito Santo. É o que Deus tem para a sua vida, queridos. Agora o que acontece na vida de muita gente, chega o domingo, ele recebe uma palavra, ele fica todo animado, né? Então ele ora, ele busca, ele está nessa altura. Aí quando chega na segunda, ele vai descendo na terça, aí chega na célula à noite, recebe a palavra, fica animado, oração, comunhão com os irmãos, aí novamente. Não, a sua vida não é para ser uma montanha russa, lá em cima, lá embaixo, é para você estar cheio todos os dias, cheio todos os dias, cheio todos os dias. Você precisa buscar a Deus todos os dias. Quando olho para a igreja primitiva, era uma igreja que buscava o Senhor constantemente. Porque se você não estiver cheio de Deus, você vai estar cheio de outras coisas. Pergunta para quem está ao lado, você está entendendo? O enchimento é uma ordem. Enchei-vos do Espírito. Mas como que eu vou saber que eu estou cheio do Espírito Santo? Quando você tira a murmuração da sua vida e você coloca os louvores do Senhor na sua boca. Um crente que está cheio do Espírito Santo, ele não está aí murmurando, reclamando de tudo, do calor, da fila no banco, está reclamando disso, está reclamando daquilo. É um verdadeiro, reclamão. Mas quando está cheio do Espírito Santo, opa, em tudo o Senhor tem um propósito. Em tudo você tem um propósito, bendito seja o teu nome, amém. Você passa a ter gratidão no seu coração, gratidão. Você passa a ser uma pessoa agradecida, você agradece pela família, você agradece pelo alimento, você agradece pelas vestes, você agradece pelo ar que você respira, você agradece pela igreja que você congrega, você agradece a Ele por tudo. Agora, se essas coisas não estão acontecendo na tua vida, queridos, é porque você está vazio. E a ordem do Senhor é: enchei-vos com o Espírito Santo. Eu já falei aqui tempos atrás que o famoso pregador, evangelista Billy Graham, ele chegou numa igreja batista nos Estados Unidos e ali havia uma reunião para excluir um diácono porque ele havia tomado um vinhozinho. E a igreja ficou sabendo. Fizeram ali uma reunião para excluir aquele irmão. E o Billy Graham disse: se vocês excluírem ele, o mesmo texto que diz, para não se embriagar com vinho, também diz: enchei-vos do Espírito. Se os demais não estão cheios do Espírito Santo, também tem que ser excluídos. Escute, queridos, precisamos nos encher do Espírito. Há uma grande necessidade nos dias de hoje. Nós não vamos influenciar este mundo se nós não estivermos cheios do Espírito. Passe a buscar o Senhor todos os dias na sua vida. Pare de pegar a Bíblia, tirar o pó e vir para o culto. Isso aqui é uma carta de amor que você precisa ler todos os dias. Vai sair de casa, leia um versículo pelo menos, tira um período de oração.
Você vai estar coberto pelo sangue de Jesus. Você vai estar blindado pelo Senhor. Você vai ter forças para vencer o mal, para resistir às tentações. Senão constantemente você vai estar caindo. Levanta, cai, levanta, cai. E o Senhor te chamou para influenciar e não para ser influenciado. Amém? Quer mesmo ser cheio do Espírito Santo? Diga, eu quero. Já para finalizar, o meu filho Júnior, meu primogênito, deu um pouquinho de trabalho para a gente. Porque nós, desde pequeno, a gente ensinando. E chegou na adolescência, ele só queria ficar trancado no quarto, passava o dia assistindo série. Quem aqui sabe o que é, do que eu estou falando? Série. Pois é. Você assiste uma e depois já tem a continuação, acho que é assim, né? E aí vai. E vai prendendo a atenção da pessoa. E a juventude, né, os adolescentes vão ficando presos. Aí não oram mais, não lê Bíblia. Escute, ele estava nessa frieza tão grande, tão grande. E eu chamava ele para orar, ele falava assim, não pai. Ô Jesus, pega ele. Aí começamos a orar, Jesus, pega ele. Aí os amigos dele convidaram para ir numa vigília. Né, Gabriel? Como que ele voltou? Fala, Gabriel. Oi? Carregado. O tempo todo orando em línguas. O tempo todo orando em línguas. As pernas não... Sabe? Não estava nem conseguindo ficar de pé. Aí o Cláudio e o Gabriel foram deixar ele na minha sogra. Esse dia a gente estava lá. Eles passaram a vigília, era de madrugada, comecinho, já estava umas 6 horas da manhã, eles chegaram lá, carregando. Só que antes de entrar em casa, eles pararam o carro, estão levando o Juninho, vem um cara bêbado sendo carregado por 2 amigos. Olha a cena. Eles 2 carregando o Juninho e vinha de lá um cara bêbado sendo carregado. Mas olha a diferença, né? Um tomado pelo Espírito Santo e o outro cheio de pinga, de cachaça na cabeça. Ele chegou em casa, foi dormir não, continuou orando. O Tiago foi envolvido também, foi cheio ali, foi visitado pelo Senhor. E isso foi acontecendo. Na hora de levar para a faculdade, eu levava ele até a cidade, ele pegava o fretado. E ele ia orando em línguas, entrava no ônibus orando em línguas, as pessoas olhavam para ele assim, olhavam torto. Na faculdade, ele estava lá, orando em línguas, bem baixinho, mas orando em línguas. Aí uma jovem olhou para ele e falou assim, que língua é essa que você está falando? Oh, aleluias. E olha o que Deus está fazendo, está se preparando, está lá na base missionária, esperando a hora da missão, enviar ele para uma das nações. Amém. Você vai permitir o Espírito Santo fazer essa obra na tua vida? Quer ser cheio do Espírito Santo? Fique sobre os seus pés. Jesus disse, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Enquanto tiver uma pessoa precisando de ajuda, a gente tem que esquecer comida, tem que esquecer tudo. A prioridade são as vidas. Você é precioso, você é preciosa. Coloque a mão no seu coração. Mas eu quero chamar aqui quem quer ter uma experiência com o Espírito Santo. Quer ter uma experiência com o Espírito Santo? Venha rapidamente, sai do seu lugar. No nome de Jesus. Batiza, Senhor. Batiza, meu Deus, este homem, essa mulher, esse jovem, esse senhor, essa senhora. Batiza, Jesus. Batiza com teu Espírito Santo. Eles estão determinados, meu Deus. É isso que eles querem. Eles não querem, Senhor, a embriaguez deste mundo. Eles querem a plenitude do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Enchei-vos. A fonte de poder é Ele. A fonte de poder é Ele. Aleluia. Glórias ao teu nome, Jesus.
Pode voltar para o seu lugar, querido, em nome de Jesus. Eu quero chamar a pastora Cristina. Essa semana nós ficamos muito felizes porque tem uma moça, o qual nós amo muito essa moça. E ela começou a vir a este lugar. A vida dela e da família dela começou a ser transformada. E essa semana ela falou, ela compartilhou algo. Falou assim, olha, ela participou do avivamento aqui, está participando. O Senhor começou a mudança no lar dela, e ela foi convidada para um aniversário, e como era o hábito dela beber, ali fizeram uma bebida para ela, e deram para ela, ela ficou meio que sem saber o que fazer, e ali deram para ela, porque era ali o hábito, e quando ela foi e experimentou, e ela, não quero isso para a minha vida, não quero, até o rapaz se assustou, falou, mas por que está ruim? E aí depois ela compartilhou, ela falou, não, eu não quero. E ela falou para nós, ela compartilhou para nós, e falou assim, isso não faz parte mais da minha vida, porque eu estava lendo o livro de Provérbios, e ali fala, para não dar bebida forte aos príncipes, e eu sou uma princesa de Deus, e isso não faz parte da minha vida, aleluias, glórias a Deus. E como isso enche o coração do Pai, de Deus, de alegria. Debaixo do Shalom, ótima semana a todos. Deus abençoe.